Pode Fotos no Alma, oferecimento de Pesquisa Burger, Benjamin Psicologias, Kairina Drelich, DL Desenvolvimento, Jana Colon, Fonoaudiologia, Madame Linguagem, Cerqueira Jorge Advogados e Portal de Indaiatuba. E aqui ao meu lado ela, a boss da Flores Educacionais, Thaís Devia. Oi, gente, tudo bem com vocês? Saudade! Vamos para mais um Pod Fontes e hoje sobre um assunto importantíssimo: família, relacionamento de casais, o apoio mútuo no dia a dia. E estamos recebendo aqui a minha querida amiga Lisandra Uehara. Seja bem-vinda, Lisandra. Um prazer, País, prazer, Jair. Prazer nosso. E vamos começar então com uma meia baia aqui, porque é tão difícil homem e mulher se acertarem a fazer no dia a dia. É bem difícil, ainda mais ultimamente que cada um tem os afazeres. Você vai o calbar ao lado. Pois é. Então, assim, o que eu vejo, né, em relacionamento entre os casais também, que muitas vezes a gente coloca algumas expectativas ou realmente não conhece o parceiro. Né? Então, o que acontece? Você acha que o parceiro vai fazer tal coisa e não vai fazer. E é o que acontece, a maioria das vezes, a mulher se sobrecarrega, né, querendo fazer tudo, dar conta da casa, do trabalho, dos filhos, e aí ela não aguenta. Só que ela também não consegue pedir ajuda, né, para o cônjuge, porque, não, fica meio esmerundrada, para nossos também, que a gente vem, né, de uma ancestralidade, dizer assim, que vem também do machismo, né? A cultura de que a mulher tem que assumir todos os papéis, né? Exatamente. Então, assim, a gente vem com essa cultura. Então, assim, é inevitável a gente pegar e falar assim, não, eu assumi, eu faço. Só que uma coisa é você fazer quando é você e seu marido. Uma coisa é quando você faz você, seu marido e seus filhos. E outra é quando você também trabalha fora. Então, assim, a sobrecarga acaba acontecendo, né? Então, assim, é muito complicado as pessoas hoje, né, terem diálogo aberto, uma comunicação assertiva que fala assim, não, vamos fazer tal coisa? Você faz isso, eu faço aquilo. Não, vai cada um vivendo no seu mundinho, né? Então, aí onde começa a dar os atritos, os desafios, né? Tem a impressão que o homem também já é uma figura mais desligada, não é? Se você não basta apontar o botãozinho e falar vira para a direita, vira para a esquerda, eu acho que a coisa começa a ficar meio complicado. Com sem TDAH, Jair, aí tem uma questão. Eu acho que tanto faz. Com sem TDAH, às vezes a pessoa não se dá conta de que poderia estar fazendo diferente. Sim, por que o homem faz assim, né? Porque o homem é muito prático, muito lógico. Então, assim, se a mulher falar assim, bem, dá para você lavar a louça para mim? Dá para você tirar o lixo para mim? Dá para você cuidar das crianças enquanto eu faço isso? Ele não vai ter aquele Site. Exatamente, falou assim, não, peraí, eu vou te ajudar. Eu sei que você tá sobrecarregada, eu vou te ajudar. O homem não tem, então eu falo para a mulherada assim, vocês precisam falar o que vocês querem. O homem não é bidu. Não é do Beruísto. Não vai adivinhar o que você quer. Então, assim, a mulher, por ser o pilar da casa, ela precisa realmente falar o que ela quer, né? Não tá dando, olha, você pode me ajudar aqui, pode me ajudar ali. Então, assim, senão o homem vai fazer. Bem, entendi. E assim, a sua função é ser terapeuta sistêmica na questão de casais. Explica um pouquinho isso, a sua especialidade, para quem está nos assistindo entender o porquê que você trata desse assunto. Vamos lá. Então é assim, o que acontece, né? Hoje existe o homem e a mulher dentro do relacionamento, né? E o que acontece hoje? As pessoas não se conhecem entre si. Você vem de uma família, ele vem de outra. E quando a gente forma um núcleo familiar, ela vem com comportamentos, né? E ela traz a bagagem dela. E ele traz a bagagem dele. Só que quando você junta numa família, em núcleo familiar, que é o que você vive hoje, o que acontece? Você traz as duas bagagens. E se você não tem uma comunicação, não conversa, não tem um diálogo, o que vai acontecer? Vai começar a dar os desafios, né? Então, assim, a mulher, eu falo assim, a mulher é o pilar da casa. Então, se ela não tá bem, se a autoestima dela não tá boa, se ela não se reconhece, tá muito sobrecarregada, estressada, no meio do caminho, esse relacionamento tende a cair. Porque, que nem o Jair falou, o homem é muito prático, tá lá desligado. Não é que ele é desligado, é o perfil comportamental do homem. O homem é mais prático.
E a mulher não, a mulher começa a pensar numa coisa, começa a pensar na outra. Então, assim, é onde começa a dar as confusões, né, entre o relacionamento. Então, assim, tem análise comportamental de como um funciona, como o outro funciona. E se você não conhece quais são as habilidades do seu marido ou as suas habilidades, vai começar a truncar essas informações. E os casais que geralmente procuram esse tipo de atendimento, de terapia sistêmica, são os mais novos ou os mais antigos? Porque a gente vê que hoje os relacionamentos são muito curtos, né, Li? Não existem mais casamentos que nem... Eu estou com o Luciano há 24 anos. E aí, às vezes, eu falo assim, nossa, passou muito rápido, passa muito... Mas hoje não tem tanta essa junção, esse diálogo que você fala, essa força motriz de vamos fazer e dar certo. Então, você recebe mais casais mais antigos que perderam os laços ou casais mais novos que não conseguem justamente casar esses dois lados familiares? Eu recebo mais, assim, o pessoal mais antigo, né, Lídia? Só porque, assim, tá desgastado, né? Então, assim, vai se aturando, né? Porque a gente tem a cultura de aturar, não, vamos fazer isso tudo no relacionamento, só que, assim, a mulher vai se deixando. Ela não tem mais prazer com o homem, né? Ela não... Tá desgastado aquele casamento. Então, assim, ela vem procurando, tipo assim, ajuda, tipo assim, o que eu faço agora no meu relacionamento? Eu sei que o casamento é para durar, mas assim, eu não sinto mais prazer, eu não tenho mais vontade de ficar com ele. O que eu faço? E aí é onde ela começa a descobrir, a olhar para ela, que é a partir dos 35 anos, dos 45 anos, onde a mulher se olha e fala assim, ah, tem alguma coisa errada. Eu tenho, né, já vivi um pedaço da minha vida, mas eu quero continuar vivendo. Mas eu quero continuar vivendo de que forma? A mesma coisa, aguentando, me desgastando, não. Aí ela começa a despertar para ela. E aonde vem primeiro quem? As mulheres. O homem vem, às vezes, quer fazer terapia junto? Ok, a gente faz. Mas o que acontece, o que eu vejo? A mulher empurra o homem. Ele fala para ela, não, se ele não quiser, não vai funcionar. Né? Então, assim, primeiro vem você. Começa a se cuidar, começa a se olhar. E aí o que acontece? Quando a gente muda, o outro vai olhar e falar assim, nossa, eu tô diferente, você também é diferente. Porque você começa a ter outros comportamentos, porque você começa a reconhecer. Aí o marido vai olhar e fala assim, gostei disso, você tá diferente, volta a elogiar, né? E aí a pessoa fala assim, gostei disso. Aí você começa a dar insights para ele talvez querer fazer uma terapia sozinho ou uma terapia especial. Aí tudo vai depender do momento que o casamento está, né? Ou faz sozinho, ou faz separado, enfim, ou junto, né? Então tudo vai depender do momento do relacionamento que a pessoa vem. Porque geralmente os antigos têm mais receio da terapia. Sim. Né? Eles não querem, eles acham que o outro vai se intrometer na vida, vai mudar o foco de como está o desenvolvimento, o dia a dia, né? Eles têm essa coisa de que não, é psicólogo, é terapia, tem coisa para louco, não vai se intrometer na minha vida, né? E tem também agora, eu acho que é mais usual também, casais que casam mais de uma vez. E aí também é uma outra experiência, porque já vem com a experiência de casa, passa por um relacionamento, tem que fazer uma adaptação, provavelmente não deu certo, e aí vai para um outro relacionamento, às vezes até um outro relacionamento. Como é que funciona aí, nesse caso, a cabeça desse povo aí? Então, porque assim, o que acontece? Quando você tem um casamento, não tem assim, você tem pontos a melhor, todos nós temos pontos a evoluir. Então, com aquela pessoa, você não deu certo, vai pegar, e o ponto era seu a desenvolver, vamos dizer assim. Aí você vai casar com outra pessoa. Automaticamente, essa pessoa que vai vir é os mesmos pontos a trabalhar que você teve com a outra. Talvez um pouquinho diferente, num degrauzinho diferente, mas o ponto principal que a gente fala vai ser as mesmas. Nossa, eu não aguento, sei lá, a minha mulher, do jeito que ela fala, me controla. Então, se você me entendeu como que é a dinâmica familiar sua com ela e não se posicionou, você vai achar uma mulher que continua te controlando. Né? Então, assim, o que acontece? Essa pessoa que casa várias vezes, ele só vai pulando, porque ele acha assim, não, tá no outro o problema, quando na verdade está com você. Mas não é o outro que vai resolver, não é a expectativa, né? Que você fala assim, não, ela vai ser minha mulher ou mulher, eu vou ser feliz com ela. Aí você joga toda a expectativa em cima dele. Quando você vai ver, você fala assim,
Não deu certo. Tá batendo o martelo no mesmo e não vai entrar, né? Além ferro frio. Maleza ferro frio. Só para completar a pergunta minha anterior, tá? É assim, por que que né, os mais novos não aguentam? Porque, assim, tem várias informações chegando. Sim. Então, assim, hoje, a mulher em si, ela não vai ter aquela coisa, ai, vou aguentar, vou ter um casamento eterno. Se ela não tá bem, o que ela faz? Ela vai pular fora. Né? Então, assim, são princípios e valores que também vão se perdendo com o tempo. Então, assim, cabe, né? A todo mundo olhar e falar assim, não, quais são os princípios de um casamento? É você realmente ter uma família estruturada, onde tem pai, mãe, onde tem os filhos, onde você possa ir. E aí começa a se estruturar com vários casamentos, várias separações, e só vai estruturando principalmente os filhos, né? Porque o casamento é cumplicidade, né? Não é todo mundo falar, eu vou casar, oba, não, não é isso. Não é só isso. O casamento é cumplicidade. Você não pode casar achando que sempre vai ser mil maravilhas. Se dentro de uma casa, com os irmãos a gente discute, com pai e mãe a gente discute, com vô e vó a gente fica de bico, com o marido vai ser muito, né? Até vamos dizer, pela intimidade, fica mais fácil você se dispor com o marido, com a esposa, do que às vezes com alguém da família, o irmão, a mãe, sai, gente. Porque você está vivendo 24 horas com a pessoa, né? E você sabe todos os prantos dela, e aí começa aquela coisa, vai pisinhar bem naquele ponto que vai machucar. E aí a relação desgasta aí. Tipo, ai, não, você não faz isso, você não faz aquilo, só vê os pontos, entre aspas, né, os pontos ruins. Quando na verdade a gente precisa dar um passo para trás e falar assim, peraí, você casou com ele, algum motivo tem, né? O que startou? Qual foi o brilho daquele relacionamento para você estar com ele? Então não é à toa, a gente tenta voltar um pouco atrás para assim, despertar de novo aquele brilho, despertar aquela vontade de estar junto, né? A família como uma egrégora. E não simplesmente vai saindo, né? E vai estruturando todos os filhos, a família, enfim. Quando há vamos dizer assim, um desgaste nesse nível aí, as crianças também sofrem com filho pequeno, não é? Sofre muito, porque assim, né, como a Tá estuda bastante essa parte, então assim, do 1º aos 7 anos, né, o filho se volta mais à mãe, depois dos 14 se volta, depois da adolescência se volta ao pai, depois volta de novo a mãe, às mulheres. Então nesse tempo, depende onde está a faixa etária da criança, ela vai ter uma percepção, nossa, meu pai e minha mãe se separaram. Nenhuma criança quer que o pai e a mãe se separem. Por mais que o pai errou, ou a mãe não sei o quê, enfim, não quer. Né? O que tem que fazer nesse momento? É você ser imparcial. Não deu certo? Ok. Mas não pode jogar um filho contra um pai e nem o filho contra a mãe. Né? Você tem que ser, olha, não deu certo, é papai e a mamãe que está aqui, né? Mas a gente continua amando vocês. É que muitas dessas crianças, desses adolescentes, trazem a culpa para eles, né? Eu fiz tal coisinha, então isso foi o start para eles brigarem e se divorciarem. E aí eu recebo muito dentro do Espaço Fontes, na área da psicopedagogia, crianças em momento de separação, porque interfere na escola, interfere no estudo, interfere no meio social, e a gente faz o trabalho conjunto com as psicólogas. E assim, é muito comum a criança desenhar, e quando ela desenha, ela é um monstro, ela é a culpada, e não é isso. É a gente explicar para essa criança que são outros seres humanos, né? E que independente de não ser mais marido e mulher, continua sendo pai e filho. Mas essa emoção da discussão, da briga, do relacionamento, às vezes eles não conseguem mostrar isso, administrar, para que a criança ou o adolescente entendam, né? Porque assim, a própria criança, né, o adolescente, ele sente o quê? Responsável. Então eles vão querer de tudo o quê? Arrumar o casamento do pai e da mãe. E coisa assim que a gente sabe que não dá, né? Então assim, a criança olha e fala assim, não, peraí, eu vou tentar arrumar meu pai, arrumar minha mãe, de alguma forma né, na escola vai começar a chamar atenção, algumas coisas, e aí a criança fica no meio, vou para cá, vou para lá. Não, minha mãe tá falando do meu pai, não, meu pai tá falando da minha mãe, assim fica naquela coisa. Então a criança tenta de todas as formas o quê? Unir esse casal. Mas aí depois, quando a gente cresce, a gente vê o quê? Que a gente não é responsável pelo relacionamento dos nossos pais. Né? Que a gente pode ser diferente. Então, assim, a gente é responsável o quê? Pela a minha relação com o meu pai e a minha relação com a minha mãe. O relacionamento homem e mulher pertence ao meu pai e à minha mãe.
E é onde a gente começa, né, a quebrar alguns padrões nesse sentido, que tipo, é deles, não é responsabilidade sua. E aí sim a gente consegue fazer um trabalho, né, terapêutico onde você começa a tirar essas culpas, né, que a criança realmente carrega, né? E tudo começa com pequenas indisposições do dia a dia. É a sementinha do mal. Aí, você não faz isso, você não faz aquilo, você não me ajuda com as crianças. Às vezes, pequenas coisas, vou dar um exemplo que aconteceu comigo. A moça, né, veio primeiro ela, depois veio o marido. Aí eu comecei depois a entender um pouco como era o relacionamento deles. E como ela falava dele, eu achava, nossa, ele não faz nada, né? Eu falei, vai conversando com ele, vai colocando, né, o que você gostaria, o que você não gostaria. Então, assim, ela criou-se uma expectativa dele no sentido, você precisa me ajudar em tudo. Ajudar a fazer comida, ajudar a cuidar das crianças. Isso que ele trabalhava em 3 empregos. Nossa. Caramba. Né? Então, assim, ele já estava provendo uma coisa, né, árdua, porque era um combinado entre eles lá, só que ela queria também que ele colocasse algumas coisas em casa. E aí, quando ele veio para terapia comigo, aí ele falou assim, mas eu não consigo. Ele falou, cadê o tempo? Né? Aonde me acha tempo Aí para ele falou poder assim, fazer isso? eu gosto de cozinhar. Então, assim, aos domingos, ele falou, eu vou lá e cozinhe. Mas isso nunca tá bom para ela. Né? Então, assim, é aquela coisa. Qual a expectativa que a gente tem no nosso marido? Que ele faça tudo? Um homem desse, como que ele vai conseguir ter tempo para fazer? Ainda ele se colocava à disposição, que eu vi que ele ajudava ela, mas não era o suficiente para ela. Eu vou dar um exemplo lá da minha casa, né? Quando a Letícia nasceu, eu nunca fui uma pessoa noturna. Eu sempre, depois que casei, o ritmo de trabalho, dava aula em 2 escolas, eu sempre dormi cedo. E quando a Letícia nasceu, o Luciano ainda tinha um ritmo de passar as noites mais tempo acordado, de dormir pouco tempo. O organismo dele conseguia ter poucas horas de sono. Então, desde que a Letícia chegou em casa da maternidade até hoje, o período noturno é do Luciano. Então, quando ele viaja, ela faz assim para mim, vou ter que dormir no seu horário. Né? Por quê? Porque eles assistem série juntos, eles fazem sobremesas escondidas no meio da noite juntos, fica aquela conversinha daqui, conversinha dali, porque eles criaram esse vínculo. Então, assim, fralda no meio da noite era o Luciano, mamadeira no meio da noite era o Luciano. Eu até acordava, mas ele falava, para deixar, eu assumo. Então, isso foi uma coisa legal, porque quando ele deitava para descansar, eu respeitava, mas quando eu também ia deitar descansar, eu respeitava. E a Letícia, quando o pai não tá, ela sente essa quebra, né? Mas agora ela já tá maiorzinha, já tem uma autonomia maior, mas é um combinado que a gente fez. É uma troca, né? E eu trabalhava de sábado. E o Luciano que dava banho, que trocava, que levava para casa da minha mãe, que fazia todo esse processo. Então, existe uma responsabilidade compartilhada, não só financeira, doméstica, mas no cuidado. É lógico, a gente tem os perrengues, todo casal tem, né? Mas nessa parte de, vou deitar e vou dormir, e ele ficar com a Letícia, eu acho que até que eles adoram, porque daí eles aprontam na cozinha, né? Né, como minhas filhas eram pequenas, eu me lembro que chegava sábado, eu tinha aula, eu estava na faculdade ainda, e eu tinha aula sábado, da 1 da tarde até 5, em Piracicaba. E aí a mãe delas falou para mim, eu, com as 2 aqui eu fico louca, eu não consigo dar conta. Então eu tinha que levar uma comigo para a faculdade. Nossa, eu levava sempre uma comigo para a faculdade, né, no sábado, porque não tinha jeito. Expliquei para a professora, sinto muito, ou é isso ou eu não venho, não tem jeito. E ela curtia muito, até quando uma das minhas filhas ia, porque ela ficava lá, dava aula, e a minha sentava do lado da mesa dela, ela ficava meio que ajudando. Para mim era ótimo, mas realmente, se não tiver bem velado, um tratado ali, fica difícil de administrar. É bem isso, né, que vocês falaram, os acordos, né, e combinados no relacionamento é importante. Então, assim, hoje fizeram esses acordos, né, na época da faculdade você fez um acordo e a Tá fez outro. O que acontece? Esses acordos não são ad eternos. Sim, é onde existem as DRs, né, familiares, perguntam assim, não, peraí, esse acordo já não está mais valendo para esse momento, o que nós vamos fazer? Vamos revisitar, vamos fazer um acordo novo para que realmente a gente possa caminhar. E é isso onde as pessoas se perdem, porque acham, não, eu já falei para ele fazer tal coisa,
mas você está vendo que não está conseguindo. Então, assim, senta de novo e vê aonde você pode melhorar, aonde ele pode melhorar, e faça um novo acordo. Então, assim, não é um acordo ad eterno, não, a gente vai mudando conforme as nossas fases da vida. É que nem seria a rotina na criança, né? É aos poucos, entender a fase que a criança tá, o quanto ela está preparada para receber aquilo, para depois inserir, né? Até porque, assim, a minha sogra foi minha professora, então eu já conhecia o estilinho, né, de organização. E eu também cresci numa casa com bastante limites, né? O meu pai vem de descendência libanesa, então tem limites mais específicos. Então, quando a gente casou, muita coisa eu tinha que mostrar para ele: olha, agora eu sou a sua esposa, eu não estou assumindo o papel da sua mãe, por conta da convivência, né? Eu me lembro assim perfeitamente, ele vai ficar bravo de contar, que quando a gente casou, eu dava aula em 2 escolas, ele trabalhava e ele chegou para jantar, ele estava esperando arroz, feijão, carne, e na minha casa não era comida de janta, era pão, presunto, queijo, uma salada, o lanche. E eu tinha preparado o lanche. E ele chegou e falou: cadê a comida? Eu fiz: mas aqui é a comida. Ele falou: não, não é comida. Então, até a gente se organizar também, isso, né, se estruturar. Hoje o meu armário do banheiro tem 2 gavetas, a gaveta dele e a minha gaveta. Até a gente aprender o limite de cada um, o que é de cada um. E mesmo depois de 24 anos, tem hora que a gente se olha e fala: opa, o que aconteceu aqui? Né? É bem isso, porque assim, a individualidade do casal, a individualidade de cada um é muito importante, né? A gente precisa saber até onde eu posso chegar no limite do outro e o outro chegar a mim. Senão, o que acontece? Começa a passar um por cima do outro, acaba passando pelos pontos que você fala: não, isso daqui não são meus valores, né? E as pessoas acabam se deixando. Então, assim, precisa ter limites claros, ou você fala: não, aqui você pode, aqui não, né? Aonde você vai? Eu vou para cá e você vai para lá. Não adianta ficar assim: ah, nossa, não, porque ele faz isso, eu também vou fazer. Não, a gente tem a individualidade de cada um, né? Então é respeitar, tipo: ah, eu gosto de jogar bola no final de semana. Não tem problema em jogar bola. Você gosta de tomar um café com as suas amigas, e tá tudo certo, né? Então, assim, é a gente mostrar no relacionamento que existe 2 pessoas que vêm com 2 famílias diferentes, 2 comportamentos, e fala assim: e isso vocês se uniram. E aí formar uma nova junção, um novo comportamento, novos hábitos que vão ser para os nossos filhos, né? Você sabe que é engraçado que quando eu estava grávida, eu não aguentava com o cheiro do Luciano, principalmente quando ele chegava da academia. Mas foi assim um negócio absurdo. O Luciano nunca foi de ter cheiro forte, de suor, nada. E foi muito doido, porque os 3 primeiros meses, ele chegava da academia, o que ele tinha que fazer? Ele entrava no apartamento que a gente morava, ele tinha que tirar a roupa na sala, levar para a máquina de lavar, já colocar de molho, entrar e tomar banho, porque eu sentia o cheiro, eu vomitava. E eu lembro que ele chegou para falar com a obstetra. Ele chegou e falou assim: mas ela não pode com o meu cheiro. Eu falei assim: graças a Deus que ela só não pode com o seu cheiro. Tem casal que a mulher bota para fora de casa, não deixa escovar o dente, não deixa fazer comida. Ele falou: que bom que você é só o cheiro. Então, eu acho que tem essas questões também de respeito, né? E até hoje criou-se um vínculo no Luciano. Ele vai na academia, ele chega em casa, ele já põe a roupa da academia de molho. E eu nem tô grávida mais, faz 13 anos que eu não fico grávida. Mas ele ficou um ritmo do cuidado com a limpeza. Então, assim, na marra, né? Na força do ódio. Então, eu acho que talvez os casais mais antigos, que foram criados, a mulher criada para manter a casa, a roupa, a comida em ordem. O homem que é o mantenedor, o provedor da casa. E hoje em dia, né, com essa cultura das famílias de dar muita liberdade, muita autonomia, que não se tem mais essa junção de cumplicidade, de compartilhar as coisas, né, de repente respeitar o tempo do outro, né? Eu acho que tem essas dificuldades. Eu gosto de algumas coisas muito arrumadinhas.
e o Luciano não, e a Letícia às vezes tem essa pegada no pai. É esse aí. Então, ele já falou para mim, esta gaveta, que são as roupas dele de trabalho, ele falou, eu prefiro eu guardar. Então, eu passo a roupa e deixo lá em cima da cama. Ele sabe que ele tem que chegar e guardar, né? Mas, assim, e se eu não respeito? E se eu ultrapasso essa linha, né? Aí o que acontece, né? Você vai começar a mandar nele. Ó, eu quero assim, né? É o controle que a mulherada quer ter de qualquer forma. Eu preciso fazer do meu jeito, da minha forma, do jeito que eu aprendi. E não funciona da outra forma, né? O que acontece? Você tá com uma pessoa que vem de costumes completamente diferentes de você. Você vai encaixando, né? Os primeiros anos no casamento é difícil, por quê? Porque justamente você vai encaixando, olha, eu gosto disso, você gosta daquilo, eu gosto de arroz e feijão, eu gosto de um lanche. Então, assim, cada um vem com comportamentos diferentes. E o que você faz, né? E aí você cria-se novos comportamentos. Para quê? Para você educar os seus filhos. E aí só uma coisa que eu queria falar, importante assim, quando você cria comportamentos, você e ele, junto com os acordos, isso tem que ser passado aos filhos, né? O que eu vejo, assim, muito, o que acontece hoje, é que, assim, nós somos com muitos limites, né? Nossa geração ali. E o que acontece hoje? O pessoal quer dar tudo, né? Acaba dando tudo. Isso é verdade. Né? E aí Tem a sensação de culpa e tem que fazer bem, se não for fazer diferente do que fizeram comigo. fizeram como... E aí acaba virando vamos dizer assim, um mundão sem porteira. Exatamente. E aí o que acontece? O pessoal fica desnorteado. A criança não tem o limite e não tem uma regra. A criança, dependendo, né, da idade, pode sim ajudar em casa. A levar um lixo, a lavar uma louça, arrumar uma cama. Ela pode e deve fazer dentro de casa, dentro dos combinados que o marido e a mulher fez. Então eu sempre falo assim, que primeiro precisa partir de quem? Do homem e da mulher, do casal. Ó, vamos fazer tal coisa? Então fulano vai fazer tal coisa. Entrou-se num consenso, ok. Então passa-se as regras aos filhos, né? E eles, por serem menores, vamos dizer assim, né, pela hierarquia, vão precisar fazer. E aí você começa a pôr limites, né? Senão vai criar uma geração que não sabe fazer nada. E como você vai mandar uma pessoa fazer? Ah, vou ter empregada, mas como que você manda uma pessoa? Mas você orienta, demonstra. Eu tenho 4 gatos e uma cachorra. E a Letícia é a responsável pela higiene do quintal, das caixinhas de areia. E às vezes, quando ela vai fazer, eu falo para ela ler, ela olha para mim, eu falo como que tem que fazer, ela fala do jeito da mamãe. Por que é do jeito da mãe? Porque vai lavar, vai esfregar com sabão. Por quê? Porque ela sabe que aquele modo que é o jeito da mamãe que eu ensinei é o que vai realmente limpar. Porque se deixar, o que nós vamos fazer? Varre por baixo do tapete, furica ali e a gente não espera. É uma cobrança exorbitante? Não, ela tem que ser responsável pelo bicho que ela quis ter, né? Então, a higiene do quarto, então o banheiro dela é ela que lava. Então, ela fala para mim, é com desinfetante, eu fizer com desinfetante. Eu vou esfregar, então ela sempre me pergunta de novo como fazer. E dessa forma eu vou ensinando. E às vezes a gente vai nos lugares, ela entra no banheiro, principalmente quando a gente viaja, ela fala assim, mãe, essa aqui quis aprender a limpar como você. Já criou um padrão. Criou um padrão. E ela fala, mãe, a gente vai limpar igual você ou igual a vovó? Porque a casa da minha mãe, se passar um furacão, ela tá muito arrumadinha, tá bem em ordem, né? Então ela ainda faz a comparação, né? Até mais severa, a coisa mais, vamos dizer, mais rígida do que Mãe, eu te amo, mas a gente brinca que a gente ia enterrar minha mãe com a vassoura, com a pazinha de lixo e com o aspirador, porque ela gosta de tudo nos mínimos detalhes. Só que eu, com uma criança de 13 anos, que tá naquela fase que hora é rock and roll, hora é pagode, hora é tanque, hora é crocheteira. Não tem como. Tem como virar. Gente, a conversa tá boa. Mas infelizmente o nosso tempo tá chegando no final. Eu quero agradecer a você por ter vindo aqui, Lisena, trazer para nós essa gentileza de trazer para nós um pouco do seu conhecimento sobre esse assunto. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Foi um prazer enorme
No começo tá meio até nervosa, mas foi Batata, sempre gostou. E faz tempo que a gente está costurando essa data, né, Li? Faz tempo que a gente está tentando alinhar e fica o convite para você retornar aqui no nosso Pod Fontes, trazer um pouco mais o seu conhecimento, mais assuntos que de repente a gente precise tratar, porque o Pod Fontes ele é sobre saúde mental, saúde da família, psicoeducação. Então é sempre muito bom a gente ter mais esclarecimentos para passar para o nosso público. E deixa aqui o seu contato, as redes sociais, como que algum casal que esteja nos assistindo pode contatar você. Vamos lá, eu tenho um Instagram, né? É @LisandraUerrara. Então, assim, eu tenho tanto individual como casal, né? Então, assim, existe hoje uma sessão de clareza que eu falo que é o primeiro atendimento, que você vem, a gente conversa, eu conheço um pouco você me conhece um pouquinho, e eu vou ver qual é o objetivo, né? O que a gente precisa tratar. Porque eu trato, na verdade, por objetivo, né? Não é aquela terapia de ad eterno, né? Então tem começo, meio e fim. E mesmo a gente vai usando as técnicas que hoje eu trabalho, que tem a constelação, tem hipnose, né? Algumas técnicas que aceleram o processo. Então, assim, tudo vai depender do momento que a pessoa está hoje. Ah, realmente é só individual? É só a mulher? Então vamos tratar a mulher. Ela se levantando, ela tendo autoestima, ela tem um posicionamento, ela leva a família numa boa. Agora, se essa mulher está caída, não tem autoestima, ela não vai conseguir, né, levar essa família. Então, assim, tudo vai depender do momento que está hoje, né? Então, assim, é muito prático, né? São 8 encontros, então, assim, de 1h30, onde a gente vai realmente aprofundar no que precisa, dentro sempre de um objetivo. Eu traço o objetivo e esse objetivo vai ser cumprido ao longo da... O processo é @Lisandra com S, o Errara com H. É o EEHAR. Isso, muito bem. E o telefone para contato? Igual você me pegou. Então depois a gente coloca na descrição. Era isso. Aí no Instagram tem direto lá, né? O direct ou mesmo o WhatsApp que cai lá direto também na... Ah, legal. Maravilha, então. Então, dado o recado, nosso Pod Fontes com o oferecimento do Disquina Burger, da Benjamin Psicologias, da Karina Drelich, da Diane Desenvolvimento, da Jana Cola, fonoaudióloga, a Madame Linguagem, com o apoio cultural do Cerqueira Jorge, advogados e portal do Daia. Eu gostei desse apoio cultural que você inseriu aí. Ficou chique, né? É melhor do que o Cerqueira Jorge, o Cerqueira César, ele tem mesmo, mas... Eu atropelei. É que você não vão ver o Cerqueira César, tá? Foi parte. Foi forte. Gente, nós ficamos por aqui e até nosso próximo encontro, se Deus quiser. Beijo, gente. A gente se vê. Até mais.